falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Muito bom dia a todos, todas e todos. Estamos aqui nesse dia 16 de abril de 2025. Hoje o tema é muito sério, como todos que a gente vem denunciando, né? Ontem nós estávamos com uma entrevista, fazendo entrevista com o Ideli Salvati, do Instituto Humaniza, que trouxe também este caso que a gente vai falar hoje, que é sobre as pichações nazistas na creche. Um ato de intolerância chocou Florianópolis nesse mês, né, gente? A creche Diamantina Bertolina da Conceição, no bairro Tavares, foi alvo de pichações com símbolos nazistas e mensagens de ódio. O caso, ocorrido na madrugada de 26 de março, só veio à tona dias depois, gerando uma revolta entre famílias e educadores. Esse não é um incidente isolado, nós sempre temos que lembrar disso, gente. Santa Catarina tem registrado um aumento preocupante em casos envolvendo a simbologia e grupos extremistas, com episódios semelhantes em escolas, espaços públicos e até unidades de ensino infantil, como é o caso dessa entrevista de hoje. Agora, pais e responsáveis, como Gabriela Goes, que vai estar aqui, já está aqui com a gente, questionam até quando essas ações ficarão impunes. Como proteger as crianças desses discursos de ódio? A presença de símbolos de ódio e intolerância em um espaço dedicado à educação infantil não é um incidente isolado. Uma reportagem da Piauí, de março de 2024, revelou que Santa Catarina vive uma proliferação de células nazistas, com grupos organizados atuando em cidades como Florianópolis, Joinville e Blumenau. Essas células não só picham símbolos nazistas, mas também recrutam jovens, promovem treinamentos paramilitares e disseminam discursos de ódio racial e antissemita. O caso da creche do Rio Tavares reflete esse cenário preocupante. E para isso eu estou recebendo hoje Gabriela Goes, que é mãe, que é mãe de uma criança que participa, que está, né, nessa creche que foi vandalizada, que inclusive trouxe imagens do símbolo nazistas na creche. Também tem Deus, né, o que é uma grande hipocrisia, e Oi Bebê não escorrega da creche. Bom dia, Gabriela, seja muito bem-vinda ao JTT, infelizmente para falarmos de assuntos tão tristes, né? Bom dia, Amy. Obrigada pela oportunidade. É sempre importante esses espaços onde a gente consegue discutir, né, esses assuntos graves, né, sem banalizá-los. Sim. Gabriela, como que foi para você quando você descobriu o ocorrido na creche do seu filho, filha? O que você sentiu quando você descobriu isso e a direção da escola, da unidade ou a prefeitura emitiram algum comunicado oficial às famílias? Então, nós soubemos dias depois, como você já falou, né, na abertura, nós soubemos alguns dias depois e as sensações foram duas, né? As minhas, de outros pais, outras, né, provavelmente outras emoções também aconteceram. Em princípio, senti medo, né? Medo e uma fragilidade, né? Assim, como assim entraram, né, na escolinha onde a minha filha está todos os dias? E segundo, espanto, né? Assim, e preocupação por não termos sido avisados pela direção, pela prefeitura, né? E aí nós questionamos imediatamente, quando soubemos, né, na manhã de sexta-feira passada, retrasada, e aí a ideia é aquela, né, de que o direcionamento da prefeitura foi que a escola não alarmasse as famílias em função de que existe essa corrente que acredita que se você noticia esse tipo de coisa, grupos organizados extremistas, enfim, se aproveitam dessas notícias para daí
fazer ações piores, né, mais graves. Então, E o que você... medo e preocupação. E o que você pensa em relação a isso, Gabriela? Tu acha que tem sentido ocultar essa informação, ou você acha que é mais seguro mesmo não passar, não informar, não denunciar sobre isso? Então, o que eu penso sobre, né? Eu entendo que exista essa vertente, eu entendo que isso não vem da cabeça de alguém, né? Isso vem a partir de estudos, então eu não vou fazer essa crítica diretamente sobre se funciona ou não, se é a melhor forma ou não. Mas, pontualmente, o que nós vivemos e podemos sentir na pele é que foi pior. Por quê? Porque, ao não ter informações claras da escola e da prefeitura, o que nós fizemos imediatamente? Nós nos mobilizamos, então nós buscamos a mídia, né? Nós buscamos denunciar isso, porque estava denunciado, então o que nós sabíamos é que havia um boletim de ocorrência e que a Polícia Civil estava apurando, mas nós não sabíamos mais nada. Não tivemos uma informação institucional, né? Então, o que eu penso a respeito disso é que se a prefeitura tivesse comunicado à comunidade de pais da escola, teria sido muito mais eficiente, porque nós não precisaríamos ter recorrido às mídias, né? Ter feito esse tipo de denúncia até que a investigação fosse concluída, por exemplo. Então, além disso, a sensação foi de muita preocupação, e até raiva no momento, porque como nós já falamos entre nós, famílias, e até mesmo para a escola, foi nos tirado o direito de decidir o que nós faríamos com os nossos filhos. Então, se numa noite a escola sofre uma invasão com pichações que podem ser só por baderna, vamos dizer assim, mas poderia ser uma ameaça, nós tínhamos que ter o direito de decidir se na manhã seguinte nós levaríamos ou não as nossas crianças. E esse direito foi nos tirado. Então, a indignação é no ponto de nos tiraram um direito importantíssimo, né? Então, foi feito algo grave, que é ocultar das famílias, e, portanto, nos tirar o direito de decidir, levo meu filho ou não. E, por segundo, foi pior, na minha opinião, então, né, sem colocar em pauta se é apropriado ou não dar esse tipo de notícia para não incentivar os grupos extremistas, que eu entendo que façam algum sentido, mas poderiam ter nos comunicado institucionalmente. E aí a gente teria participado de tudo isso, né? E não ficado marginalizados na situação, que foi como a gente se sentiu enquanto famílias, né? Eu imagino, né? Vocês não sabem o que está acontecendo, se está sendo feito alguma coisa ou não, né, Gabriela? Gabriela, a sua irmã, a Luísa, ela acho que foi ela que começou toda essa denúncia, né? Trazendo, eu vou trazer a postagem da Gabriela aqui para o nosso público entender, onde ela faz essa denúncia, né? E os criminosos fizeram pichações de cunho nazista. A creche em questão é do NEIM, Diamantina Bertolina da Conceição, e fica localizada aqui no Rio Tavares. O ocorrido foi há 2 semanas atrás, porém os pais só ficaram cientes na semana passada, na sexta-feira passada. Isso porque, de acordo com a prefeitura, por ordens da prefeitura, não deveria se causar alarde. Essa história deveria ficar só ali entre a diretriz, as diretrizes da creche e a prefeitura que estaria tomando conta da situação. Além disso, uma das falas da prefeitura foi de que esse é um caso isolado. E nós sabemos que não é um caso isolado, nem aqui em Santa Catarina e nem aqui no Brasil, no que diz respeito a ataque a instituições de ensino. Os criminosos entraram dentro do parquinho das crianças, as pichações estão nos brinquedos e nas paredes do parquinho, e além de símbolo nazista, existe uma pichação como Oi Bebê na escada de um dos brinquedos. Além de já ser uma situação desesperadora por si só, a postura da prefeitura deixa os pais cada vez mais amedrontados, deixa um desespero cada vez mais no ar, só que naquela bolha
dos pais dentro daquele colégio. E aqui, eu tô aqui, minha irmã esteve na CBN hoje de manhã para falar sobre, e a gente está aqui para alarmar e deixar todo mundo ciente disso antes que algo pior venha acontecer e tomara que não aconteça. Como que os pais vão se sentir seguros diante disso? Como que as famílias vão se sentir seguras diante disso? Então, meu intuito com esse vídeo é só deixar todos vocês aqui de Florianópolis e região e todo mundo que está me ouvindo ciente de que isso aconteceu e está acontecendo e de que a postura da prefeitura é de, silenciar, não deixar com que isso vaze, com que as informações tomem uma proporção desnecessária, já que é um caso isolado, segundo eles, mas eu não preciso aqui nem me esforçar muito para lembrar de 1, 2. Blumenau foi há 2, 3 anos atrás, né, gente? Os pais das famílias merecem uma explicação e merecem que a investigação seja levada muito a sério e não em nenhum momento merecem ser silenciados diante disso tudo. Então esperamos uma investigação séria e preocupada por parte da prefeitura, assim como, e tão importante como, um posicionamento da prefeitura, com os pais, com a escola e com todos os moradores de Florianópolis e região, porque, de novo, não é um caso isolado. E, de novo, é melhor que isso seja feito antes que algo pior aconteça. Esse caso não é isolado e não tem que ficar debaixo dos panos. Então, você que está me assistindo, envie esse vídeo para quantas pessoas você puder, informe as pessoas de que isso está acontecendo e a gente vai ficar aqui esperando um posicionamento por parte da prefeitura. Gabriela, esse posicionamento aconteceu? Ou somente... Recentemente, essa semana, a escola recebeu a visita do subsecretário de Educação, de um assessor da prefeitura. Acho que é importante também mencionar aqui, e nós temos dito isso, e eu, principalmente, que, né, há há um grupo de pais mobilizados no sentido de solucionar as questões de segurança da unidade, e, claro, como reflexo do município, né, da rede de ensino do município, mas como eu acabei me expondo mais, né, eu acho importante eu colocar dessa forma, já que é o meu nome, é o meu rosto, que o nosso intuito nunca foi fazer politicagens com essa situação. Sim. Então, nos interessa a segurança. Né, nos interessa que os interesses das nossas crianças sejam de fato atendidos, porque elas têm direito. Então, dito isso, né, sem falar de político A, B ou C, mas eu acho importante dizer que o prefeito não se posicionou, né, e nós sabemos que nós temos um prefeito muito ativo nas redes sociais, o que chama atenção, né. Dito isso, o subsecretário de Educação, ele esteve na unidade essa semana, em reunião, em visita, né, nós pais estávamos levando os nossos filhos, pudemos ver que eles estavam lá conversando, e alguns direcionamentos e encaminhamentos no sentido da ampliação da segurança da unidade, parece que está em solicitação, mas também sabemos que tudo na rede pública passa por licitações, e às vezes isso demora, né, por exemplo, para você conseguir câmeras de segurança, pode demorar meses, então, né, ou anos, sei lá. Então, assim, temos esse posicionamento. Também foram pintados os brinquedos e a parede, né? O que dá um pequeno acalento, porque entendemos também essas pichações como uma violência às nossas crianças, uma vez que esse é o espaço em que elas diariamente brincam, ou seja, né, aprendem e vivenciam ali. Então, entendemos isso como uma violência, independente do objetivo de quem o fez, e isso, então, né, está pintado. Agora, ações mais efetivas, como a prefeitura, o único posicionamento em nome da prefeitura foi feito no próprio post da Luísa, dizendo que eles intensificariam as rondas da Guarda Municipal, o que não acontece, porque o sul da ilha não vê Guarda Municipal. O sul da ilha raramente vê uma viatura da Guarda Municipal. Não estou falando da escola específica, estou falando porque sou moradora daqui e nós não vemos. Nós vemos a Guarda Municipal no centro da cidade, né? Mas aqui na região do sul da ilha, não vemos. E na escola, muito menos. Inclusive, esta semana, porque passamos aí alguns dias sem coragem de levar nossa filha, né? Enfim. E aí, no retorno dela à unidade, meu parceiro, meu marido, ficou durante um período inteiro na frente da escola, dentro do carro, e em nenhum minuto a Guarda Municipal apareceu. Então, essa história de que intensificaram as rondas não é verdade. Não só não intensificaram, né? Como ele mesmo disse, meu marido, ele falou, como que você vai intensificar algo que não existe? Primeiro precisa existir,
para daí intensificar. Então, então houve uma manifestação da prefeitura a partir da visita, então, que o subsecretário fez esta semana, com estes encaminhamentos que não sabemos se levará uma semana ou um ano para acontecer, e a pintura da parede e dos brinquedos. Até agora é isso. Uhum. Gabriela, e quanto às crianças? Houve perguntas, elas chegaram a... Porque elas viram, né? Elas viram essas pichações. Claro, é o parquinho onde elas brincam diariamente, né? Sim. Teve alguma pergunta das crianças, da sua filha, ou de filhos de outros pais? Eles fizeram perguntas sobre o que significava aquilo, como isso interferiu nas crianças? Além de, claro, para vocês, toda a preocupação, né, que isso gera. Teu esposo ficou na frente da creche, né, preocupado com tudo que possa acontecer. Eu imagino a angústia que vocês estão passando ainda, né, Gabriela? Mas eu queria saber das crianças, assim, como elas viram isso, como elas estão lidando com isso, qual é a explicação que vocês dão para elas, assim, para explicar isso? A minha filha é muito pequenininha, ela ainda não completou 3 anos. Então, assim, se ela fez alguma pergunta, foi lá para as professoras. Para a gente, ela não fez. Apesar de ela ser uma criança extremamente comunicativa, ela fala de tudo e mais um pouco, mas isso eu não sei se talvez eles tenham entendido como uma pintura, porque afinal de contas tudo para eles é desenho, pintura, né? E ela não entendeu como um ato de vandalismo, né? Pelo menos não nos demonstrou. Eu acredito que as crianças da idade dela, da turminha dela, também não tenham se atentado. A gente conseguiu, né, protegê-la dentro das nossas discussões, porque ela é uma criança muito observadora, muito atenta. A gente conseguiu, de alguma forma, blindá-la um pouquinho da nossa preocupação, né? Então, acho que a gente conseguiu. Agora, tem crianças maiores, né? De outros grupos, né? Crianças de 4, 5 anos ali, e que daí eu não sei, porque o meu contato com as famílias, por enquanto, até tem algumas famílias mobilizadas de crianças dos grupos maiores, mas a gente não fez essa troca, então eu não saberia te dizer se alguma delas perguntou aos seus pais. Eu penso que uma criança maior, embora o parquinho que foi vandalizado foi o parquinho dos menores, é um espaço aberto, mas é onde os menores ficam, né? Eu creio que eles tenham visto, talvez não todos, mas aí eu já não sei te dizer, né, como é que as famílias falaram sobre isso, enfim. Sim. Gabriela, você mencionou na entrevista que você deu para o G1 uma sensação, né, de fragilidade. O que você acha, na tua opinião, que seria necessário para que vocês possam se sentir seguros como pais, de novo, claro, se ao menos a promessa da prefeitura fosse cumprida, né, de criar um ambiente seguro para as crianças. Além disso, tu pensa em algo mais que poderia ser feito para tranquilizar um pouco vocês, pais? Sim, com certeza. Assim, de ordem material, eu penso que investimentos em segurança nas unidades, né? E aí, eu conheço a unidade onde minha filha frequenta, que inclusive desde antes de nós termos a nossa filha, eu sempre ouvi falar muito bem dessa unidade de ensino. E já era um desejo nosso de que quando tivéssemos um filho, esse filho frequentasse, né? Inclusive eu fiz estágios, né? Eu sou psicóloga e na época da faculdade eu fiz estágios em escolas, então eu sempre tive a sensação de que o ensino municipal infantil era muito bom e eu tinha muita confiança de que eu queria usufruir desse serviço quando eu tivesse um filho. E o Diamantina sempre foi para mim a certeza de que quando eu tivesse filho seria lá, né? Que eu colocaria.
Então, eu falo sabendo do Diamantina, mas eu imagino, a partir do que a gente viu até no Instagram, interações de outras famílias, que há fragilidades de ordem material em outras unidades, né? Mas de ordem material tem, sim, ações a serem feitas, como poderiam ampliar... a escola é cercada por muro e grade, embora uma área verde muito linda exista, e a gente lamenta muito que precisemos de algumas ações nesse sentido. Num mundo ideal, seria maravilhoso não precisarmos de muro, né, de muros altos, mas infelizmente a gente vive, né, como você falou na abertura, a gente sabe o lugar onde a gente mora, a gente sabe, né, do crescimento de grupos de intolerância e ódio. Infelizmente, a gente precisa de muros e grades. Então, acho que sim, aumentar muro e grade, né, sem impedir, é claro que as crianças tenham acesso à área verde, mas seria importante. Câmeras, né, que a prefeitura, né, nessa visita que fez essa semana, disse que está providenciando, mas como eu falei, a gente sabe que pode demorar. Então, de ordem material é isso, né? Agora, no sentido da segurança, também mais comunicação, né? Acho que entender que a prefeitura é um órgão, é uma instituição a serviço da população, né? E nós que usufruímos desse serviço, nós não só usufruímos, nós participamos ativamente deles, né? Então, a gente tem deixado isso muito claro, de que a gente é parceiro da escola, mas a gente precisa que a escola também seja parceira das famílias. Então, a comunicação mais aberta, a gente saber o que está acontecendo, né? Eu sei que investigação, as questões da Polícia Civil, a gente não pode ter acesso antes de investigações concluídas, é lógico, mas minimamente a gente precisa ter informações. Se a gente fica no escuro, é essa sensação que dá de fragilidade não só material, ou seja, não só que a escola é frágil, né? Não é isso só, né? Mas principalmente no sentido da parceria. Então, essas ações de parceria seriam fundamentais para nós famílias, né? E é claro, né, um olhar mais atento no sentido da segurança pública mesmo, né? Porque isso eu friso, isso a gente pode dizer, porque estamos atentos, estamos na rua olhando. Não tem, né? Não tem guarda municipal passando, tem uma vez ou outra, né? Então, também no mundo ideal seria ótimo que a gente não precisasse, né, de um policiamento ao redor das nossas escolas, mas que outras ações, é uma discussão difícil, eu entendo que é uma discussão difícil e complexa, né, de que a gente não quer transformar as nossas escolas em unidades né, de vigilância, prisionais, e nada disso, é um espaço de brincar, é um espaço de crescer, nós entendemos tudo isso. Mas, quando a gente sofre esse tipo de situação, essas coisas, elas são colocadas em perspectiva e a gente pensa, tá, será que a gente não precisa mesmo? Será que a gente não precisa de um policiamento maior? Será que a gente não precisa de ações mais concretas no sentido de coibir esses grupos? Eu como mãe, né, eu digo assim, na teoria, claro, quando a gente estuda tudo isso, até na psicologia, é uma coisa, né? Mas quando a gente vai para o papel, para a pele de mãe, que dói na pele da gente, dói no estômago da gente, né? Eu tenho tido dores de estômago desde então, nunca tive nenhum problema de estômago, nunca tive, né? Nunca sofri com ansiedade, mas desde o ocorrido eu tenho estado muito ansiosa, com dores no estômago, com tontura, com enjoo, e é pelo medo, né? Então, assim, eu como mãe digo, bom, tá, então a teoria é muito bonita mesmo, mas a gente precisa se atentar aos tempos que a gente vive, né? E nos tempos que a gente vive, no lugar onde a gente vive, né? E com as realidades em que a gente vê, né? E aí eu acho que é importante dizer isso, né? Em que eu sou da ilha, tem muitas pichações de cunho nazista, não foi só no Diamantina. Em outras escolas tem. Nas paredes, nos pontos de ônibus tem. Né? E eu acho difícil que isso seja algo só por bobaginha, só por... Ninguém faz isso, eu não faria isso, né? Mesmo que eu fosse, mesmo que eu pichasse por aí, que não é o caso, não seria essa uma pichação que eu faria. Por que então estão fazendo? Não é uma brincadeira, né? Existe uma intencionalidade, então é preocupante. E aí, sim,
nesse sentido, eu penso que a gente precisa de um pouco mais de ação efetiva, sim, de segurança pública. É difícil, porque ontem até eu trouxe uma homenagem ao Eduardo Galeano, né, que no domingo fizemos 10 anos sem esse jornalista, escritor incrível, né, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, né, o seu principal livro, e eu trouxe uma homenagem a ele, onde ele declama um poema seu, que é O Direito ao Delírio, e nesse poema ele fala justamente sobre a utopia de um dia nos imaginarmos sem precisar de policiais, sem precisar de segurança pública, porque não vai existir nada desses medos, né? Nenhum desses medos. E é isso, infelizmente, né, Gabriela? Eu imagino, eu não consigo imaginar, na verdade, né? Mas eu tento imaginar o que você está passando. O corpo responde, né, o que a nossa mente passa, e é difícil mesmo, porque a gente está ali, a gente estuda, a gente se informa na teoria, como tu disse, mas quando a gente está vivenciando aquilo, é bem difícil, a gente não sabe como reagir, né? É fácil para os outros, né? Falar, faz isso, faz aquilo. Uma última perguntinha, Gabriela, que eu sei que você precisa se liberar também. Primeiro, tu tem alguma mensagem que você queira deixar aqui para a nossa audiência? E segundo, primeiro, na verdade, essa segunda, mas você vê alguma movimentação da população ao redor da creche, ali no teu bairro, na tua região, além, né, claro, dos pais, das crianças, você vê alguma movimentação, alguma preocupação também da sociedade que vive ao redor ali da creche? Sim, tem sim, tem movimentações, inclusive nesse fim de semana, até está sendo definido se vai ser na sexta ou no sábado, vai ter uma reunião com uma organização, uma entidade aqui do bairro, tem sim outros grupos se mobilizando, né? Nós também estamos conversando no grupo de pais que se mobilizaram no Diamantina para fazer um grupo maior, que talvez abranja aí outras, até pais de outras escolas, sejam elas públicas ou não, né? Temos muitas escolas na região. Mas sim, tem uma movimentação e uma organização ainda muito embrionária, assim, mas a gente tem eu creio que essa situação tenha também nos feito movimentar, né? Porque a gente vai vivendo, e é muito juntando com o que você falou agora, né? Dessa utopia e também da questão da mensagem. A gente vai vivendo e a gente vive num lugar muito lindo, né? Eu sou manezinha da ilha, eu sou natural aqui de Florianópolis, então eu tenho muito orgulho de pertencer a esse lugar e de morar num lugar tão lindo como é. E quando a gente vai vivendo e não vai vendo algumas situações, quer dizer, quando a gente não sente na pele, como eu falei da pele de mãe, a gente não vê algumas coisas e é natural que a gente não veja, né? Porque a gente não está passando por aquilo. Então eu entendo que para algumas pessoas, alguns grupos, talvez não seja algo tão relevante, tão importante, né? Eu digo assim, quando eu assisti pela TV aqueles atentados no nosso estado, a outras escolas, eu sofri, mas eu não tinha minha filha ainda. Hoje, imaginar uma situação daquela é adoecedor, né? Então, eu entendo que para muitas pessoas passem batidas algumas pautas, né? E aí a mensagem também, porque até eu coloquei no meu Instagram dias depois que pessoas até próximas a nós não haviam se manifestado, né? Se solidarizado, enfim. Foi uma reflexão que eu fiz ao longo dos dias, que foi assim, a gente está correndo demais, né? Todo mundo está, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa dar conta do que é nosso, e a gente muitas vezes não olha para o lado, né? A gente não olha para o outro, a gente não olha para os problemas, e também porque a gente não conseguiria resolver tudo só olhando, né? Mas foi uma reflexão que eu fiz no sentido de nos sensibilizarmos mais a algumas situações. E eu penso que a infância, se a gente não se sensibiliza com a infância, a gente se sensibilizará com o quê, né?
a criança somos nós, né? A criança é o nosso mundo do futuro. Se a gente não cuida do desenvolvimento dessas crianças, a gente terá adolescentes com muitos problemas, como a gente tem enfrentado, uma epidemia aí de transtornos e de situações graves na nossa adolescência, né? E a gente vai ter adultos disfuncionais, adultos que vão prejudicar a nossa sociedade. Então, se a gente não se sensibiliza com a infância, nos resta o quê? Né? Então, a mensagem é no sentido de que as pessoas nos ajudem a cobrar, nos ajudem a olhar para essas situações de escolas, né? E que estejam conosco atentas, né? A tudo que possa parecer violento, parecer... né? Aí a gente fala desses grupos, enfim, intolerantes, nazistas, então que nos ajudem a ficar de olho, especialmente a população do sul da ilha nesse momento, né, que a gente está aí com os olhos bem abertos. Essa seria a minha mensagem, né? Não ignoremos a infância. Muito bom, muito obrigada, Gabriela. Inclusive, olha só, o Pablo Moscatelli tinha feito comentário exatamente nessa linha. A educação é um todo, como um todo, precisa estar rodeada de políticas públicas corretas para seu devido funcionamento e desenvolvimento humano das crianças. Obrigada, Pablo, por estar aqui com a gente. Gabriela, muito obrigada por ter separado esse tempo para vir aqui, trazer, esclarecer, fazer essas denúncias para o nosso público aqui. É muito importante. O Portal Desacato está com as portas abertas aqui para você, para sua irmã, para quem quiser fazer denúncias da ilha. Você falou até de situações que aconteceram de creches, houve aqui no Oeste. Eu sou do Oeste, né? Você mora no lugar que eu quero muito estar morando também, né? Desejo muito me mudar ali, quero ir para o sul da ilha, inclusive, que eu sei que é um lugar lindo, incrível, e é uma pena mesmo, né, que essas coisas aconteçam, que cria essa preocupação a ponto de esconder, né, tudo que tem de belo ali nessa ilha tão incrível, né, por conta dessas preocupações, desses extremismos, né. A gente vê agora tá muito em foco aquela série Adolescência, onde mostra, né, a preocupação de uma sociedade onde a tecnologia está dominando, né, a internet domina as crianças, mesmo uma família que não é disfuncional, que é uma família normal, né, no que diz a sociedade, uma criança pode estar, né, uma criança de 13 anos, né, pode estar ali cometendo crimes por conta desse risco que a internet, né, gera, enfim, na adolescência. Gabriela, muito obrigada por estar aqui, então, te agradeço e fica o convite. Você é sempre bem-vinda aqui no Portal Desacato, no JTT. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, e contem comigo. Quando precisarem, eu sempre poderei estar. Então, foi um prazer falar contigo. Quando estiver aqui pelo sul da ilha, só dá um toque. Estamos com certeza. Cuidando e tentando proteger um pouquinho, né, esse lugar tão maravilhoso. Né, lutando, né? Sempre lutando. Obrigada, Gabriela. É isso, gente. Infelizmente, não é um caso isolado, como a Gabriela trouxe, como sua irmã também trouxe na primeira denúncia que fez. Não é um caso isolado, gente. É um ato que a gente sabe